Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação, discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC 4.2/2020, autor deputado Coronel Mocelin e outros, acrescenta o parágrafo 12 e altera o inciso 2º do parágrafo 11 do artigo 31 da Constituição Estadual de 1989, enumerando os demais para adequar a Emenda Constitucional 103 de 2019 e a Lei Federal número 13.954 de 2019 e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. Em discussão, com a palavra o autor, o deputado Coronel Mocelin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Então, essa PEC, ela visa simplesmente adequar a Lei 13.954, de dezembro de 2019, para a Constituição Estadual. É que essa lei federal, ela prevê um novo sistema de proteção social dos militares estaduais. Só que, para poder entrar com o projeto de lei, para fazer o novo sistema de proteção social, é necessário alterar essa Constituição, o artigo da Constituição. Então, só peço o apoio dos colegas para a admissibilidade desse projeto, dessa PEC. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Com um voto contrário, deputado Bruno, aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 229.9/2020, autor, Comissão Parlamentar de Inquérito. Condiciona a emissão de ordem de serviço em obras públicas e serviços de engenharia à conclusão da fase executória de desapropriações, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Fico muito feliz e satisfeito de ver esse projeto chegar ao plenário, porque tenho muita convicção de que ele pode ajudar a limitar um pouco o tanto de obras paralisadas, abandonadas que nós temos ao redor do Estado. E vale dizer, senhores, esse é o fruto da CPI da Ponte Ercílio Luz, é um dos frutos da CPI da Ponte Ercílio Luz, onde foi constatado um imenso atraso nas obras da Ponte Ercílio Luz aqui em Florianópolis, por conta de problemas com desapropriação. O Estado, ele começa a construir e, quando vê, tem que limitar, tem que paralisar a obra, porque há uma desapropriação a fazer. O que me parece muito curioso, porque eu não conheço ninguém que olha um terreno, começa a construir uma casa e depois vai atrás de comprar o terreno. Só que o Estado faz exatamente isso. Ele começa a construir sem ser seu e aí depois vai ver como resolve. Por isso nós temos diversas obras paralisadas pelo Estado inteiro. O custo disso, senhores, para estar apenas a obra da Ponte Ercílio Luz, foi de 20 milhões de reais, porque o Estado tinha que avançar na obra, mas havia desapropriações a serem feitas e no trâmite, para desapropriar, a obra ficou paralisada e isso custou aos cofres do Estado 20 milhões de reais. A desapropriação não custou 1/20 disso, mas o custo da obra paralisada custou 20 milhões de reais. O que esse projeto faz, simplesmente, é trazer um pouco de bom senso para o setor público. Ele diz que, sim, você pode fazer uma obra, mas, para fazer a obra, as desapropriações precisam estar feitas. Precisa-se fazer a desapropriação para então começar a obra, iniciar e lançar uma obra. Sem desapropriação, sem o terreno da casa ser seu, você não pode então fazer a casa. É basicamente isso, só para que os senhores entendam, e por isso peço, já que o projeto tenta trazer um pouco de bom senso para o setor público, eu peço o apoio de todos os colegas para que a gente possa limitar um pouco as obras abandonadas e paralisadas no estado de Santa Catarina. Senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Jair Mioto. Presidente, também quero somar-me aqui ao deputado Bruno Souza, com relação a esse projeto, e eu que também fui autor aqui do projeto que proíbe a inauguração de obras inacabadas. Eu acho que o setor público
nós precisamos ter essa consciência de não criar falsas expectativas, não frustrar a esperança do eleitor e realmente termos a efetiva realização da obra, uma vez que já sejam feitas as devidas desapropriações. Então, eu creio que é um projeto de bom senso. Quem sabe, deputado Bruno, nem precisássemos apresentar um projeto desse, mas eu creio que é de bom alvitre e chega em bom momento, então, referendar esse projeto e apoiar com o nosso voto, nosso pronunciamento. Obrigado. Sargento Senhor Lima. presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini, na sequência, deputado Sargento Lima. Também quero, se possível, fazer uso da palavra, deputado Mauro. Gostaria, deputado Bruno, até quando eu vi comissão parlamentar de inquérito, não entendi bem. Depois que eu fui me tocar, que é a comissão parlamentar de inquérito da ponte Hercílio Luz. Por ter passado lá, deputado Bruno, eu confesso a Vossa Excelência de que como isso facilita, às vezes, na ânsia, na pressa de iniciar uma obra, de entregar uma ordem de serviço, para ver a obra iniciando, você vai perder muito mais tempo do que se você tratasse de fazer as devidas desapropriações. Eu fui vítima disso. Não imagina o acesso ao aeroporto, ao novo terminal do aeroporto, quantos anos, em função das desapropriações. E assim, tem exemplos espalhados por todo o Estado. Isso aconteceu no futuro, aliás, aconteceu no passado, acontece no presente e vai acontecer no futuro. Então, isso, claro, é fácil de fazer isso? Não é fácil. Executar a obra não é fácil. Mas essa é uma providência indispensável para que se tenha a garantia do início e do término da obra no prazo contratual. Parabéns, então, deputado Bruno e os deputados que compuseram a Comissão Parlamentar da Ponte Hercílio Luz pela iniciativa. Valeu a CPI da Ponte, valeu por outras coisas, mas valeu especialmente por isso. Se não tivesse uma outra razão, essa já teria valido a pena. Parabéns, deputado Bruno e aos demais que compuseram essa CPI. Se me permite, para discutir a matéria, senhor presidente. Primeiro, deputado Sargento Lima, na sequência, deputado Moacir Sopelsa, aí Vossa Excelência, deputada Paulinha, e em quarto colocado, o deputado Kennedy Nunes. Também vou na esteira do deputado Cobalcini aqui, que essa foi uma das... alguns dos frutos que foram gerados ali através da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da CPI da Ponte Hercílio Luz. Esse foi alguma das coisas que nos deixou boquiabertos ali. Isso foi só apenas uma das, né? Então, a gente descobriu ali várias coisas ali, pôde estudar vários erros ali a não serem cometidos. O deputado Bruno Souza, ele usou o termo ali, bom senso, e o máximo respeito que eu tenho ao deputado, e ele sabe muito bem disso, tanto que eu admiro, né? Mas a gente passou daquela situação do bom senso ali, tá? Bom senso a gente tem quando reduz a velocidade do nosso carro a passar por um cruzamento para não atropelar ninguém, né? Isso é bom senso. Mas quando se trata de administração pública, o sujeito iniciar uma obra sem se preocupar se existe alguém morando naquele lugar, e a certeza absoluta de que essas pessoas vão se reunir posteriormente em associações e vão acabar desembocando aqui dentro da Assembleia, fazendo aquela correria de gabinete em gabinete, para futuramente se realizar uma sessão pública, uma audiência pública para ouvir essas pessoas, o prejuízo, eu acho que fica difícil de contabilizar quando você coloca, inclusive, a hora trabalhada de um deputado, para estar se prestando a estar fazendo uma audiência pública para resolver uma questão que melhor se a gente não precisasse ter que apreciar esse tipo de matéria aqui. Uma questão que, para mim, para você explicar para o cidadão comum na casa dele, que você tem que correr atrás de um projeto dessa natureza, porque um gestor público ele não se preocupou, como bem disse o senhor antes de construir a casa, preocupar quem que é o dono do terreno.
Se você parar para pensar, isso aí é uma coisa tão imbecil essa, que eu me dou a liberdade de dizer que isso passa, de falar que o gestor público tem que ter bom senso e tem que parar de ser desonesto, parar de ser, não é falta de bom senso, é ser desonesto, é ser incompetente, é ser inconsequente. Então, é óbvio, né, que nós vamos votar, sim, com alegria, já que a gente, até ao momento, a coisa não pegou um rumo, que daqui para frente pegue, né, que a gente consiga começar a enxergar uma luz no final do túnel aí, através desses projetos. Porém, seria desnecessário isso, porque é um absurdo você ter que aprovar um projeto e, como eu disse mais uma vez, essa é somente uma das coisas que nos deixou de cabelo arrepiado ao ver aquela CPI da ponte, foi só uma das coisas. Tem muita coisa que a gente pode extrair ali, e o senhor foi relator, e o senhor bem sabe disso, deputado Bruno, né? Então, seria isso aí, senhor presidente. Deputado Maci Sopelsa. Pois não, deputado Mauro, que preside essa sessão, senhores deputados, senhora deputada. Primeiro quero cumprimentar o deputado Bruno. Eu não tenho nenhuma dúvida, deputado Bruno, que muitas obras estão feitas e ainda as desapropriações não aconteceram. E aí existem os dois lados, a obra feita e aquele que perdeu a propriedade ou autorizou, ou a obra foi feita sem a autorização dele, ainda não recebeu indenização. Nós temos rodovias que estão assim também. Rodovias que foram efetuadas, que foi feita a obra e que o proprietário até hoje ainda não recebeu a desapropriação. Eu não conheço o deputado Bruno e gostaria de fazer essa indagação, e eu concordo plenamente com o vosso projeto, acho muito justo aquilo que disseram os deputados que me antecederam. Eu, quando falo das rodovias, o deputado Cavalcini já foi secretário de infraestrutura, conhece tanto quanto melhor do que eu ainda isso, mas eu gostaria que antes da obra ser efetuada não só fosse desapropriado, mas também pago, porque tenho certeza que as obras estão feitas, elas passaram na propriedade desse cidadão, mas até hoje a devida indenização ainda não ocorreu. Mas parabéns pelo seu projeto. Ainda para discutir a matéria, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, se me permite, eu também quero aqui tecer alguns comentários a respeito desse tema. Nós temos, de fato, um problema endêmico nas grandes obras. Sabe, Vossa Excelência, que eu tenho recebido ainda no meu gabinete pessoas que tiveram trechos da sua propriedade utilizados pelo Estado para rodovias de importância que precisavam efetivamente ser feitas, mas que até hoje não receberam o seu valor devido. O deputado Sopelsa falou muito bem. As obras públicas, quando executadas, têm que prever o valor pecuniário para o pagamento individual de quem perde a sua propriedade. Eu vejo que nós temos, sim, que parabenizar a comissão. Acho que foi feliz o deputado Valdir Cavalcini quando disse que valeu o esforço dos colegas pela construção desse projeto de lei, que segue também com a minha aprovação, com o meu voto favorável, senhor presidente. Discutir a matéria com a palavra o deputado Clary Kennedy Nunes. Senhor presidente, depois, por favor. Pois eu também. Na sequência, nós temos deputado Maurício Scudilar, deputada Ada De Luca e deputado Márcio Machado. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o resultado da CPI, ao qual o deputado Bruno, que foi o propositor da CPI da ponte, eu entendo exatamente isso, e foi assim, né? Nosso presidente da CPI dos respiradores, as comissões parlamentares de inquérito têm essa questão de investigar, mas também de propor matérias legislativas, que foi essa que nós estamos votando hoje em relação às obras públicas, e também já votamos aqui
as que foram propostas pela CPI dos respiradores. Mas se tivesse alguém aqui falado, eu não ia falar o que eu queria falar. Essa lei, ela vai possibilitar acabar com alguns gestores, deputado Lima, que depois aparecem e só descerram a placa e dizem que a obra foi do governo dele. Com a exigência da ordem de serviço em estar ali o prazo de conclusão, não vai aparecer pais adotivos que não fizeram absolutamente nada. Eu vou citar o fato aqui da ponte, que foi por muito tempo bandeira do ex-governador Luiz Henrique, depois herdada pelo Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira. Todos esses que passaram fizeram as suas partes para a ponte voltar a acontecer, e daí chegou um desconhecido chamado Carlos Moisés da Silva para fazer a inauguração, e fez a inauguração e sequer chamou quem tinha parte sujado as mãos para fazer aquilo dali. Então, com essa lei, vai acabar esse negócio de chegar executores para descerrar a placa e dizer que é obra do governo, e pior de tudo, depois virem relatório que se falam de conjunto da obra. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao deputado Maurício Kudilak. Pela ordem, senhor presidente, eu também gostaria de pedir a minha inscrição ali nas explicações pessoais, e acabou a inscrição vindo aqui. Então, gostaria que Vossa Excelência me inscrevesse ali. Quero falar ali sobre o setor de eventos e também sobre a BR-163, mas também manifesto aí o meu voto, a minha aprovação ao projeto. Quanto mais zelo, mais cuidado com o dinheiro e com o benefício público, melhor para a sociedade. Então, seria essa a minha manifestação, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Ada Faraco de Luca. Presidente, caros colegas, eu não quero ser redundante, né? Porque tudo que tem que ser falado, os colegas já falaram. Mas quero parabenizar os integrantes da CPI e dizer que estamos juntos nessa. Parabéns, Bruno, por trazer o assunto agora na pauta. A palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Mauro de Nadal. Cumprimento aos colegas que estão na Assembleia, também quem está em home office, trabalhando de forma muito intensa para que a gente possa agregar valores para Santa Catarina. Cumprimento o deputado Bruno. Importante o projeto, presidente, mas eu faço uma ressalva, uma vez que é interessante. Quando vem uma obra do governo do estado que melhora a região, que traz valor agregado, por exemplo, pega uma SC, aquela propriedade que antes era de chão batido, existia um metro quadrado, um valor X. Depois que a obra é concluída com asfalto, com toda a melhoria, ela vai para 2, 3X o metro quadrado. E aí valoriza a área, mas só que o proprietário quer a desapropriação. Então tem muitas questões que estão travadas. Por exemplo, SC 370, que liga Rio Rufino e Urubici. Até então, quando estava nas tratativas com o governo, agora eu na minha parte, eu suspendi, porque tem uma tempestade política e muito forte sendo travada em Santa Catarina, então a gente tem os nossos posicionamentos, então não é interessante ficar ainda nessa questão de que a obra seja concluída. Num segundo momento, assim que passar toda essa crise, a gente pode começar a reativar as atividades. Mas, presidente, o que acontece? Esse projeto diz que não se deve iniciar a obra sem pagar as indenizações. Sim, mas e a contribuição de melhoria? Por que não é cobrada? Daí só leva prejuízo o estado de Santa Catarina. Em qualquer local, numa cidade, quando faz uma pavimentação, não se cobra contribuição de melhoria. Daí, aquela propriedade aumenta o valor,
E o pessoal, não, eu quero o meu dinheiro, porque invadiu minha propriedade, sendo que muitas vezes as propriedades que invadiram a Caixa, quando é em relação à pavimentação de rodovias. Então, meu voto é favorável sim, mas só essa questão que me deixa muito pensativo e chateado, porque o Estado aplica milhões e daí o proprietário aumenta o valor da sua propriedade. Ah, não, daí não me cobre, porque a política, eu não voto em vocês. Então é bem complicado, assim, é uma faca de dois gumes. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão em votação em turno único do projeto de lei 244.8/2020, autor Tribunal de Justiça Santa Catarina. Dispõe sobre a cessão parcial de uso de imóvel que especifica e adota outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno. Esse é o último projeto da pauta. Eu só queria fazer um convite aos deputados que puderem ficar para as explicações pessoais. Acredito que teremos um tema sobre a família para tratar aqui, que seria bem importante. Queria apenas fazer esse convite aos meus colegas. Registrado o convite feito por Vossa Excelência. Pedidos de informação. Pedido de informação 665, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da compra de instrumentos musicais para a rede estadual de ensino. Em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Reafirmo votos de apreço e estima, conforme o combinado na semana passada. Dei entrada nesse pedido de informação, no qual eu peço a vênia e o voto dos nobres colegas, porque são 30 milhões de reais para instrumentos musicais. É importante? Sim, claro que é importante. Tanto que eu, Márcio Machado, destinei 2 kits de instrumentos para a fanfarra. Uma para a Fundação Cultural de Lages e outra para um colégio estadual, também de Lages. Daí a gente fez um orçamento, era 45 mil reais os instrumentos. Eu fiz uma conta simples, 30 milhões de reais, dividido por 45, dava 666,66 kits de instrumentos musicais, com 45 mil reais. Daí tem um jovem, que ele é candidato a vereador, e, enfim, ele é muito entusiasta desta área, e ele ajudou a criar esse projeto. E eu achei tudo bem. Só que daí ele me passaram uma informação que seriam aproximadamente, deputado Maurício Kudilark, 135 escolas e instituições beneficiadas. Então, eu fiz uma conta simples também, de 30 milhões, dividido por 135, dá 220 mil reais para cada instituição. Então, nós queremos saber para onde, o que está sendo comprado e o que vai ser pago. Ah, vai ser pago um instrutor. Alguém da área de música, ok. Vai ser comprada as roupas, os uniformes, tá tudo certo. Agora, nós precisamos ter ipsis literis os valores para que a gente possa passar para a comunidade, porque se é um kit de 45 mil reais, seriam 667 instituições beneficiadas. Mas se agora é de 135, com 220 mil reais, é estranho. Eu preciso saber, porque, não, mas os instrumentos são assim. Eu fiz um orçamento de um kit completo, que quem toca me passou, de 45 mil reais. Então, eu peço que os nobres colegas aprovem e a gente possa ter essas informações para que todos possam saber e divulgar também para os interessados. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 666. Vossa Excelência, me permite um minutinho só antes que os colegas saiam do plenário. Eu também quero fazer um breve comentário mesmo. Por isso, lhe peço a palavra pela ordem, antes que os colegas se despeçam. Hoje, eu conversei com alguns colegas e também conversei há pouco com o presidente Júlio Garcia acerca da provável convocação que teremos para a votação do impeachment na quinta-feira à tarde, 15 horas. O que eu sugeri? E quero deixar isso com toda a humildade para avaliação de Vossas Excelências, despida de qualquer interesse governamental. Eu não acertei isso com
o governador e nem com ninguém do governo, é uma provocação que eu faço. Quinta-feira, alguns colegas que eu liguei já estão em roteiro, principalmente os que estão no oeste, estão longe. Alguns colegas que eu conversei já teriam um agendamento no começo da tarde, provocado, naturalmente, em razão do pleito eleitoral que se aproxima. As visitas nas regiões são muito cobradas de todos nós nessa época. A gente não tem nenhuma expectativa de trabalhar voto, nada disso, porque esses assuntos já estão tão quentes, né, nesta casa. Cada grupo já tem informado o seu juízo de valor. A minha sugestão era para que se avaliasse a possibilidade de fazermos, nesse caso, essa convocação para terça que vem, próxima, que é uma data que, naturalmente, os deputados que não se avizinham aqui podem se programar para estar, porque é uma votação importante, eu penso, é muito importante para que a gente vote de modo virtual, né? Nesse sentido que eu faço um pedido, nós não temos nenhum pedido formal, senhor presidente, não fizemos o protocolo formal, apenas um pedido para que vossas excelências conversem com as bancadas, para que a gente não faça uma votação dessa grandeza, dessa importância, ainda que dentro do mais absoluto prazo regimental, num processo que pode transmitir uma pressa que não precisamos ter, né? Por isso, a minha sugestão é que essa sessão fosse na terça-feira, somente por isso. Então, eu deixo aqui essa questão de ordem para a reflexão dos colegas. Obrigada. Sem nenhum interesse que não seja esse, preservar também a nossa instituição nessa condição de casa democrática que é. Obrigada, senhor presidente. Pedido de informação 666, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da elaboração de projeto de lei visando instituir o trabalho remoto em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 667, autor deputado Nazareno Martins, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da convocação dos candidatos aprovados no concurso público edital número 1 de 2018, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 668, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao presidente do Instituto do Meio Ambiente informações acerca dos mais de 2.000 processos pendentes no IMA, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 669, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da sinalização e iluminação do acesso norte da via rápida em Criciúma, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 670, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca da contratação de novos agentes penitenciários, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 671, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do imóvel do Instituto de Petróleo, Gás e Energia, que se localiza na área do Sapiens Park, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 474, autor deputado Felipe Estevão, manifestando aplausos ao soldado da Polícia Militar Luiz Felipe da Silva pelo ato de bravura exemplar e cumprimento do dever ao proceder ao salvamento de 2 pessoas, uma idosa e outra com deficiência, em incêndio ocorrido em São José, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 475, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao soldado bombeiro militar Jonas dos Santos Pereira, que impediu a fuga de um presidiário em Araranguá, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 476, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos à Polícia Civil de Içara, que apreendeu mais de 3 toneladas de maconha em um sítio no bairro Primeira Linha, em Criciúma, em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 477, autor deputado Jessé Lopes, manifestando repúdio à decisão monocrática exarada pelo ministro do STF, Marco Aurélio, que liberou o traficante André Oliveira Macedo, um dos líderes do PCC, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 478, autor deputado Sargento Lima, manifestando aplausos ao soldado da Polícia Militar Eduardo Titchen Baggio e soldado policial militar Bruno Idalêncio Gavioli, pelo ato de bravura que tiveram ao salvar uma mulher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 479, autor Comissão de Agricultura e Política Rural, manifestando apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, relator da medida cautelar na ADI, para que promova voto pela declaração de nulidade parcial, sem a redução do texto, de modo a excluir do ordenamento jurídico interpretação que impeça a aplicação do regime ambiental de áreas consolidadas às áreas de preservação permanente inseridas no bioma da Mata Atlântica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Não, só quero justificar meu voto. Eu sou contrária a essa moção. Gostaria que ficasse registrado. Registrado o voto de Vossa Excelência, aprovado por maioria. Voto contrário, deputada Luciane Carminati. A moção 479. Requerimentos. Requerimento 1403, autor deputado Jessé Lopes, solicitando ao prefeito de Criciúma informações acerca do decreto municipal que restringe o comércio de bebidas alcoólicas no interior e nas imediações de lojas de conveniência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1404 a 1414. Esta presidência comunica encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1957 e 1969 a 1991. Fim da ordem do dia. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, deputado César Valduga. Cumprimentar, senhor presidente, senhores deputados, saudar a população catarinense, saudar também a todos os nossos visitantes. Nós temos aqui a honra de receber aqui nesta casa, visitando-nos, a Roseli Teles, o Ademir, a dona Maria lá de Balneário Camboriú, que estão presentes aqui. Mas, senhor presidente, eu trago um tema muito importante nesta casa, que trata sobre a construção, a viabilização de uma adutora de água, para abastecimento de água no município de Chapecó, no município de Xanxerê, Xaxim, e também qual poderá, deputado Lima, também atender por gravidade o município de Coronel Freitas. Nós aqui apresentamos uma moção, senhor presidente, que apela ao ministro do Desenvolvimento Regional e aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e ao governador e também ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, a liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Casan, a fim de viabilizar o projeto do Sistema Integrado de Abastecimento do Rio Chapecózinho. Nós, há anos, deputado e presidente Mauro de Nadal, como Vossa Excelência, também à frente parlamentar dos deputados estaduais do oeste de Santa Catarina, temos trabalhado muito para que, enfim, esse descontingenciamento venha a acontecer por parte desse ministério. É lamentável, senhor presidente, que já há anos estamos remando nessa busca
dessas melhorias, para que possamos sanar definitivamente os problemas de falta de água no município de Chapecó, Xanxerê e Xaxim, qual já licitação pública já aconteceu, foram feitos levantamentos, várias audiências públicas, e também a vontade política da direção da Casan de implementar esse projeto. Temos 2 estudos, um de viabilizar a captação da água do Rio Uruguai, o qual teríamos um custo mais elevado por causa do recalque que precisa se fazer, que o Rio Uruguai fica bem abaixo do município de Chapecó, então os morros, né, o qual isso acaba sendo sinônimo, deputado Lima, de custo para a população, porque quem acaba pagando, né, mais caro daí é a população, mas que temos um projeto e com muita viabilidade, inclusive, para atender de forma integrada e regional parte do nosso oeste de Santa Catarina, que seria a captação de água, parte dela por gravidade do rio Chapecózinho. Aqui eu destaco, senhor presidente, e também aos ouvintes da Rádio Digital e aos telespectadores da TVA, qual saldo aqui também a todos que desenvolvem esse trabalho e que dão transparência e publicidade das ações que são desenvolvidas aqui nesta casa, o qual sempre é muito importante, mas que, principalmente, esse abastecimento, deputado Kennedy, que conhece muito bem a nossa querida Chapecó, e me lembro muitas vezes o quão vibrava com aquela gravata verde, saudando a nossa chapecoense e enfrentando todos os obstáculos, mas que sempre deu orgulho a todos nós catarinenses, mas atendendo a nossa população, né, nós precisamos buscar e captar essa água, porque estamos preocupados, senhor presidente, porque nas estiagens, apenas em épocas de estiagem, é que se fala da água. Quando sofremos com as secas, senhores deputados, daí se fala da água. Agora imagine só, Chapecó, Xanxerê, Xaxim, Chapecó, as principais agroindústrias do estado de Santa Catarina, que geram milhares de empregos, e que muitas vezes tem que captar água com caminhões-pipas no Rio Uruguai, onde que compromete o desenvolvimento econômico e social de toda uma região, geração de emprego e renda. Por isso eu faço aqui esse apelo, senhores deputados, para que aprovemos essa moção que tramita no dia de amanhã, já está protocolada nessa casa, e que o projeto do Sistema Integrado de Abastecimento do Rio Chapecózinho, ele visa solucionar problemas de escassez de água causado pelas reiteradas estiagens que assolam os municípios, então, colocados aqui. O referido projeto beneficiará cerca de 500 mil de pessoas, visto que prevê a construção de uma estação de tratamento de água com a capacidade de produção de 1.252 litros por segundo, localizada às margens do rio Chapecózinho. Estações de recalque, implementação de uma macroadutora de 57 quilômetros de extensão, bem como a edificação de 2 reservatórios nos municípios de Xaxim
e Xanxerê, visando suportar o crescimento demográfico da região oeste pelos próximos 30 anos. A Casan finalizou o processo licitatório para a realização das supracitadas obras, que totaliza o valor de 188 milhões. Porém, ainda aguarda a liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. E requer o encaminhamento dessa moção, senhor presidente, ao ministro do Desenvolvimento Regional, aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e aos coordenadores do Fórum Parlamentar de Santa Catarina. Precisamos sair da dormência. Precisamos eleger prioridades, e essas são macros que tratam da vida, que tratam das pessoas. E olha, sobre o aspecto do desenvolvimento regional, então, econômico, nem se fala. Nós temos as principais agroindústrias do estado de Santa Catarina, estão em Chapecó, estão na região, como a BRF, como a nossa querida Aurora também, e que apelam a este parlamento, para que possamos buscar urgentemente resolutividades, estas sim capazes de resolver problemas que assolam a população em épocas de estiagem. Em épocas de estiagem é que se fala da falta de água. Mas também, senhor presidente, nós precisamos amenizar e também ter um reservatório qual abastece Chapecó, que é o nosso querido Lajeado São José, que precisa também ser desassoreado até outros projetos serem implementados. Isso é urgente. Também a proteção das nascentes. Não vou fazer nada. Enfim, resolver de uma vez por todas esse mal que nos assola há muitos e muitos anos. Nesse sentido, é que eu faço essa manifestação para que tenhamos uma atenção especial para o nosso município de Chapecó e região. Obrigado, senhor presidente. Em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fala uso da palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos os colegas. Faço aqui um chamamento especial para todos aqueles que valorizam a educação, a liberdade e a liberdade de consciência, pois vou falar de um ataque frontal que está acontecendo às famílias e à consciência e liberdade de crença de cada família dessas. Eu, antes de atacar, eu tenho por método sempre avisar e pedir elegantemente que aquele ato que considero errado volte, seja desfeito. Eu dou a chance para a pessoa voltar atrás no seu ato. Eu fiz isso, entretanto, a Prefeitura de Florianópolis não voltou atrás, então talvez não considere o assunto importante. Eu quero falar aqui hoje de um ataque que está acontecendo neste momento nas nossas crianças, com as nossas crianças. Foi instituída Já tem o Bruno brabo comigo já. a política, o Plano Municipal de Políticas Públicas e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais LGBT. É o Decreto Municipal 20.522/2019 de Florianópolis. Os senhores vão ver o ataque que existe aqui à família. E quero deixar muito claro para os senhores, cada um tem a liberdade de acreditar, tem a liberdade de consciência e de ser o que quiser ser. O problema é que o Estado, ao tentar impor um tipo de liberdade, diminui outra liberdade. O Estado, ao tentar defender uma agenda, acaba restringindo a liberdade daqueles que se opõem a essa agenda. O Estado não irá gerar respeito desrespeitando. E horas, aqueles que discordam de uma política adotada pelo Estado no campo moral, não merecem também
respeito, o Estado é um mero prestador de serviço, não pode ir além disso. Toda vez que o Estado tentou ir além, avançar no campo moral, fazer alquimias sociais, o que ele gerou foi menos liberdade e mais autoritarismo. E, inevitavelmente, atacou as famílias. Vejam o que prevê este decreto. Promover formação continuada aos profissionais da educação pública e privada nos seguintes critérios e estimular os seguintes critérios. O uso de nome social e pronomes de tratamento de acordo com a autoidentificação de gênero. Criança de qualquer idade. A gente está falando aqui que criança agora pode se identificar como quiser, em qualquer idade. Vejam isso, promover o direito ao acesso aos banheiros conforme a identidade de gênero. Sabe, o seu filho, a sua filha, pensa na sua filha, 5 aninhos, 6 aninhos, e num colégio que tem ensino fundamental e médio, talvez ela tenha que frequentar o ensino, o banheiro, com um adolescente de 13, 14 anos. Se ele falar que se identifica como mulher, ele pode estar no mesmo banheiro. Não teremos mais banheiros para meninos e para meninas, teremos agora o mesmo banheiro. Se eu me identifico como menina, eu posso ir no banheiro das meninas. A sua filha poderá estar usando o banheiro ao lado de um menino. É isso que está acontecendo. Próximo, por favor. Inserir na bibliografia de concursos públicos e processos seletivos a temática de gênero e sexualidade no âmbito de Florianópolis. O professor, não importa mais se ele é o melhor em matemática, não importa se ele é o melhor em português para explicar português, não importa se ele é o melhor em história para ensinar história. Ele tem que ser bom em temática de gênero. Esse é um critério adequado para selecionar professores? Nós estamos nos 20 últimos países do PISA. Não conseguimos ensinar matemática, português, história e geografia, mas queremos selecionar professores pelo entendimento que eles têm na pauta de gênero e sexualidade. Incentivar também o nome como um primeiro item nos documentos. Querem que o nome social como um primeiro item nos documentos. A orientação sexual também, identidade de gênero em todos os documentos utilizados, tais como histórico escolar, diário de classe. Ou seja, agora, o diário de classe do seu filho, sua filha, vai com o nome que ele se identificar agora. Gênero no currículo escolar. O Brasil é um país curioso, né? O Brasil é um país curioso. Nós formamos crianças que não sabem fazer as operações básicas, que não sabem localizar as capitais do Brasil, que não sabem localizar os países que estão no nosso entorno e mal conhecem a história do seu país. Mas nós vamos botar gênero no currículo escolar. Arranjos familiares LGBT, diversidade sexual na escola. Isso é o que vai estar agora, o que está sendo ensinado agora. Eu pergunto para os senhores, e a família cristã? Ela é uma minoria que não merece ser respeitada? E o pai e a mãe, que são cristãos, e aí estão com o seu filho no colégio, essa criança vem para casa e diz: pai, mãe, o que você me ensinou de que uma família é um homem e uma mulher, está errado. Me ensinaram que na escola, isso está totalmente errado. Nós estamos colocando a semente da discórdia no âmago de uma família. É isso que o Estado faz quando intervém no campo moral. Se um grupo tem o direito de ser respeitado como indivíduo nas suas opções sexuais, se um LGBT acredita que tem o direito de ser respeitado como indivíduo, não tem o evangélico também? Não tem o cristão também o direito de ser respeitado e não ser atacado? Não ter a semente da discórdia implantada na sua família? Não tem também o cristão a mesma liberdade? O Estado aqui, no caso a prefeitura, está escolhendo um grupo em detrimento a outro. Ele está escolhendo a agenda LGBT em detrimento da agenda cristã. Por exemplo, é isso que a prefeitura faz ao escolher um lado, ao tentar criar respeito
aos LGBTs, o que a prefeitura faz é desrespeitar os cristãos. E, gente, que mania é essa que nós temos aqui no Brasil de achar que cristão não merece ser respeitado? Todo mundo tem que ser respeitado no Brasil. O evangélico não precisa. É isso. Reconhecimento da diversidade de orientação sexual e identidade de gênero nos documentos. Incentivo isso é incentivo também do currículo. Próximo, por favor. Fomentar o registro e divulgação de práticas pedagógicas sobre a temática de gênero e diversidade sexual na escola e realizar um encontro anual para a socialização de experiências. Ou seja, se você... o que significa isso? Realmente, o que significa isso? Olha, eu realmente fico com medo do que pode passar na cabeça de quem fez um troço desse. O que significa isso? Fomentar práticas pedagógicas sobre temática de gênero e diversidade sexual? Que troço é esse? Que troço é esse? É isso mesmo? Aí uma família que quer que a criança vá para a escola para aprender história, geografia, matemática, não aprende, mas tem ali a prática pedagógica de diversidade sexual. E aí, se a família é contra isso, dane-se, ela não pode ser contra isso, porque afinal é obrigatório, está no colégio, está no currículo. E o pior de tudo, como o Brasil é um país curioso, que ele gera ressentimento, ele gera divisão. O Estado no Brasil divide as pessoas, porque divide ao adotar a agenda de um grupo, gera ressentimento no outro grupo, no grupo que discorda. Ao invés do Estado ser neutro, não, ele adota um grupo e gera ressentimento no outro. Porque, e aí? Se o católico, se o cristão, se o evangélico não quer isso para a sua criança. E o pior de tudo, o evangélico que é contra, se vê na condição ainda de financiar isso, porque ele está pagando impostos. Ele se vê na condição de ter a sua liberdade de consciência invadida, desrespeitada, e ainda é obrigado a pagar por isso, porque está pagando impostos. Garantir visibilidades a obras que tratam diversidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual e direitos da população LGBT e suas especificidades nas bibliotecas escolares e comunitárias. Esqueçam as grandes obras. O que importa, Machado de Assis, fica para trás. Camões, esqueça. O importante agora é gerar visibilidade às obras que tratam de diversidade sexual e identidade de gênero. Senhores, eu peço mais um minuto, presidente, porque eu já vou finalizar, esse é o último slide. Mas, senhores, vejam bem, como eu falei, essa é uma pauta para todos que valorizam a família e a liberdade. Deputado Bruno. Mais 30 segundos, deputado. Porque todos têm a liberdade de acreditarem no que quiserem. E eu vou até meu último esforço defender o direito da sua família ter a liberdade de consciência. Mas também eu vou lutar contra todos aqueles que ousarem impor seus valores às famílias dos outros. Eu defendo a liberdade de consciência de todos. Cada um pode acreditar no que quiser. Mas não ouse, não tenha a petulância de querer impor a qualquer outra família, além da sua, o que você pensa. Deputado Bruno, se me permite, presidente. Até, se possível, abrir inscrição para esse humilde deputado, para poder ter um pouquinho mais de tempo. Vou escrever Vossa Excelência, então, em explicações pessoais. Ok. Deputado Bruno, quero me solidarizar com Vossa Excelência nesse tema e apenas compreender uma situação aqui. Nós não temos aqui nenhum incentivo à violência para com a opção sexual de quem quer que seja. Respeitamos o que qualquer adulto quiser fazer da sua sexualidade. Nós estamos falando aqui de crianças, e eu creio que não cabe... há uma grande diferença entre respeito e apologia. A apologia é para desconstruir a família tradicional. Uma coisa é respeito, que todos nós temos pela posição dos adultos, mas trazer isso para as crianças, e o partido que me elegeu é o Partido Social Cristão, e nós somos contrários ao ensino de ideologia de gênero nas escolas.
como uma maneira de respeitar as crianças. Você incutir isso nas crianças, uma vez que a própria biologia, que é ciência, fala de cromossomo XX ou XY. Agora, um comportamento de um adulto, cada adulto é responsável por si, faz o que quer e merece todo o respeito e a imparcialidade do Estado. Então, quero me posicionar aqui, deputado Bruno. Mais 30 segundos, deputado, para concluir, porque eu escrevi Vossa Excelência em explicações pessoais. Vossa Excelência estava usando o tempo por autorização do deputado Bruno, era o tempo dele. Tá, então já entra agora como explicação. Não, nós temos na ordem, nós temos antes, deputado Maurício Codilar, José Milton Schaeffer, Kennedy Nunes, e aí Vossa Excelência. Conclui em 1 minuto, então. 1 minuto, Vossa Excelência. Obrigado pela sua benevolência, presidente. Então, deputado Bruno, esse deputado sempre se posicionou de maneira respeitosa a todas as pessoas que têm o seu comportamento, a sua opção sexual, seja A, B, C, X ou tudo junto, um adulto. Mas nós estamos falando aqui de crianças. Estamos falando da desconstrução de algo que é básico da sociedade, repito, biológico, inclusive. Então, quero me solidarizar com Vossa Excelência. Acho que tem coisa muito mais importante para uma escola trazer para as nossas crianças do que temas que são ideologias, que não, são coisas que sequer têm base científica. Então, me solidarizar com Vossa Excelência, respeitando a posição dos adultos, de cada um, mas que não se cometa esse ato de apologia para com as nossas crianças, que se respeite as famílias e que se dê a imparcialidade que o Estado precisa ter. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. A palavra ao deputado Maurício Scudillar, que pelo tempo de até 10 minutos. Presidente, obrigado, senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham. Quero me solidarizar e dar o apoio aí a essa manifestação do deputado Bruno Souza, deputado Jair Mignoni, e também acho um absurdo abordar esses temas. Principalmente nas crianças, ainda no início da sua idade escolar, onde a família tem toda aquela preocupação, o cuidado com o menino, com a menina menina seguindo os exemplos da mãe, os meninos dos pais, e quando alguns grupos que devem ser respeitados tentam se impor como maioria e fazendo com que a família fique em segundo lugar. Para destruir muitos países, a destruição começa pela família, pela educação, e depois nós vemos o que acontece, principalmente o socialismo, para conseguir chegar ao poder, se utiliza da destruição da família e da sociedade. Mas o que eu queria falar hoje, senhor presidente, dois assuntos, bem rapidamente. Primeiro, do setor de eventos. Eu estive reunido no gabinete em São Miguel do Oeste com promotores de eventos do Extremo Oeste, e é a categoria que mais foi atingida nessa pandemia pelas ações de governo, pelos absurdos feitos em prol da defesa da vida, e que, na verdade, não trouxe, em grande parte, nenhum benefício para a defesa da vida, trouxe prejuízo à vida com desemprego, com situações contra a economia, e o setor de eventos, principalmente, que é um setor que trabalha não no imediatismo. Então, veja, eventos foram suspensos desde fevereiro, março para cá, e muitos que trabalham no setor de eventos, não é um evento para amanhã, para hoje, são eventos para 6 meses, para até 1 ano de programação, como encontros, como casamentos,
todos esses grandes eventos demandam uma preparação muito grande. E o Estado ainda tem sido omisso na liberação desses eventos. Nós esperamos que o governo analise essa situação, que revogue o decreto que ainda está em vigor e que não se justifica, porque tem sido diariamente desrespeitado. Ou seja, é só ver o final de semana, as praias, restaurantes, todos os locais tiveram uma demonstração de que a sociedade, dentro do que pode, está tomando os cuidados necessários, mas que não pode ainda ficar esse clima aí que foi imposto de terra arrasada. Eu, inclusive, senhor presidente, analiso todos os dias os números de internações, os números de novos casos, os números de óbitos. Semana passada, em Santa Catarina, no estado todo, nós tivemos dias de um caso, de um óbito no estado que foi colocado como coronavírus, ou que a pessoa mesmo tendo uma causa, mortes por pneumonia, por outro tipo de doença, mas que foi catalogado porque estava também com Covid. Tivemos dias de 9, de 10, de 12, enquanto o Estado teve, em algum momento, números que eram de 90 a 100 casos. Então, por essa razão, eu entendo que o Estado tem que rever. Inclusive, fiquei preocupado e eu tirei por base a região do extremo oeste. A região do extremo oeste sempre aparecia naquela cor de risco amarelo. E, de repente, passou para o laranja, que era o mais grave. Ora, mas eu estou aqui toda semana, os casos não estão aumentando, maioria dos municípios com 0 casos. Como é que mudou a cor e não é o que a sociedade, não é o que as autoridades estão verificando? E aí eu fui me informar. É que a cor é de acordo com o número de UTI por habitantes. Então, como nós tivemos UTIs desativadas no Grande Oeste, porque o número de casos graves reduziu sensivelmente, por exemplo, o Extremo Oeste, que tem o hospital regional, teve os outros leitos da região desativados, e aí, por essa razão, o número de leitos, o número de população ficou na situação na cor laranja. Então, o governo tem que rever isso aí. Está tudo voltando ao normal, todas as atividades podendo trabalhar, todos os profissionais podendo trabalhar, e quem trabalha com evento não pode trabalhar. Ora, evento, alguém é obrigado a ir? Alguém tem que ir no evento? Não. No evento vai quem quer ir. Quem quer vai lá, vai participar, vai assistir um show, vai escutar uma música, vai tomar um refrigerante, uma bebida, vai conversar com os amigos, vai por vontade própria. Quem vai em evento, vai por vontade própria. Essa pessoa que vai por vontade própria, vai saber se naquela convivência que ele está, naqueles amigos, ele precisa ainda estar com a máscara ou não. Ele vai saber quais as precauções que ele tem que ter, quanto tempo ele vai ficar, se tiver um número elevado de pessoas, se ele deve sair ou não deve sair. Ora, esse critério tem que ficar com o cidadão, não é o governo que tem que dizer. Tudo que o governo mete a mão dá errado. Tudo que o governo quer calcular dá errado. Se o governo quer controlar os eventos, pode saber que os eventos vão fechar tudo. Porque o governo, o que pega para controlar, faz dar errado. Então, tem que mudar isso. Quem cuida de eventos vai administrar eventos. Ele vai saber quantas pessoas colocar, a distância que colocar, o que é importante fazer nesse evento, até que horário pode fazer. Então, o Estado não pode interferir nessa área aí, porque com certeza, se o Estado interferir, não vai dar certo, vai fazer como tem acontecido
e daí a polícia vai lá atuar, autuando as pessoas, esteja o evento colocando em risco ou não, porque a portaria diz que tem que ser assim. Ora, as portarias são burras, é o papel. O papel recebe qualquer coisa. Quem faz evento sabe como organizar e quem quer ir no evento sabe se quer ir ou não quer. Se quer ir é de vontade própria. Vai tomar cuidado, vai tomar preocupação, vai saber onde que vai. Então, hoje à noite, o governo do Estado tem uma reunião, falei com as lideranças, falei com a deputada Paulinha, e hoje à noite o governo tem que tomar uma decisão e revogar e deixar com os municípios, deixar com as regiões essa decisão. Todo mundo está vendo que, no fundo, o presidente Bolsonaro tinha toda a razão, era um movimento da mídia contra o presidente e deu no que deu. Agora estamos vendo, felizmente, o governo federal injetou recursos na economia e não tivemos uma quebradeira geral, mas ainda temos segmentos sofrendo muito. E um desses segmentos é o segmento de eventos. Então, deixa o segmento se organizar, se planejar e realizar os eventos, que vai melhorar muito. Então, a nossa preocupação hoje é que as atividades voltem ao normal dentro da organização dos próprios promotores de eventos, sem a ingerência do governo. Se o governo quiser regular, a coisa não vai dar certo mais uma vez. Então, por essa razão, eu fiz esse pleito, faço ao governador que reveja essa situação e que deixe também o setor de eventos voltar, como voltou restaurante, como voltou igreja, como voltou e sempre esteve funcionando supermercados, outros locais, e que não tivemos problemas, felizmente. Então, deixe os eventos funcionarem. Mais 30 segundos, deputado. Mais 30 segundos, senhor presidente. Quando esse evento deixa de funcionar, afeta a distribuição de bebidas, segurança, limpeza, prestadores de serviço. Então, é um segmento, mas que afeta vários segmentos da economia. Então, hoje o governo tem uma decisão, haja com bom senso, haja interpretando como realmente as coisas estão acontecendo. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados nessa tarde. A minha palavra aqui, primeiro, é também externar aqui a preocupação que o deputado Maurício Scudilacci acabou de trazer nessa casa. Também tenho tido pedidos e debates com pessoas ligadas ao setor de eventos. Claro que eventos é algo muito amplo e precisa ser debatido, mas acredito que chegou o momento de nós enfrentarmos aí esse desafio, até para que no final do ano consigamos aí destravar esse setor que tem causado aí uma crise muito grande para muitas famílias. E acredito que tem mecanismos, mesmo que se comece aos poucos, com todo o protocolo de segurança, com limitações, para que esse setor possa voltar aí a funcionar no Estado. É um setor importante. Santa Catarina é um estado turístico por natureza, e o setor de eventos ele está muito fragilizado desde fevereiro desse ano, que está paralisado. Então fica aqui uma mensagem também de apoio aqui ao clamor feito aqui pelo deputado Maurício e por tantos outros nesse momento. E eu quero também me somar a isso. Quero aqui, deputado Mauro, fazer aqui uma referência à moção que foi aprovada agora há pouco pelos colegas deputados desta casa, que foi apresentada por todos os senhores deputados membros da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que, na verdade, apela ao ministro presidente do Superior Tribunal Federal com relação
a medida cautelar de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6.448, para que promova o voto de declaração de nulidade, pelo menos parcial, desta ADIM, sem que haja nenhuma redução do texto. O que ela está propondo, para nós entendermos? Nós aprovamos aqui em Santa Catarina, foi um estado protagonista no Código Ambiental Estadual e que acabou inspirando o Código Florestal Brasileiro, com um debate muito grande. E esta lei, ela criou uma série de regras, de regulamentos, que ainda estão sendo construídos. Nós ainda não terminamos de plantar o CAR no Brasil, né? O que é e tantos outros cadastros e controles que estão tendo. Mas nós evoluímos muito. Santa Catarina, a nossa Secretaria da Agricultura, evoluiu muito nesse caminho. Os agricultores se adaptaram a essa nova lei. E nós temos um estado com relevo e com topografia e com vegetação muito diferenciada. Hoje pela manhã eu estava no Planalto, no município, na divisa com o Rio Grande do Sul, em Praia Grande, nos Quênios, no Planalto. Dali a 50 quilômetros eu estava no litoral, no município de Passo de Torres. E tem complexidade ambiental muito grande. Então nós nos adaptamos a isso. Agora estão querendo deixar o Código Ambiental Florestal de lado e passar a funcionar a Lei da Mata Atlântica, uma nova legislação. Ora, gente, nós não conseguimos ainda implantar tudo. Os agricultores, empresários e as cidades ainda estão em fase de adaptação àquela lei aprovada dentro dos prazos previstos na lei. Então está hoje no Supremo Federal, porque o Brasil, nós somos bastante complexos com relação à nossa legislação, o Congresso Nacional faz leis, a Assembleia fazem leis, às vezes o Poder Judiciário também interfere e corrige, muda. Então tem lá uma ADIM querendo fazer com que as propriedades e a nova legislação seja obedecida uma outra lei, chamada Lei da Mata Atlântica, que vai reduzir em mais de 55%, na maioria das regiões, as áreas disponíveis para a nossa agricultura. Hoje, Santa Catarina é um estado que tem 95% da nossa propriedade, Sargento Lima, das propriedades rurais, tem menos de 50 hectares, menos de 4 módulos fiscais. E elas têm um regramento para obedecer. Terreno em declive, margem de rios, várzeas. Os agricultores obedecem isso. Na Lei da Mata Atlântica, ela é mais rigorosa, vai fazer com que muitas propriedades se tornem improdutivas ao longo do tempo e que muitos agricultores abandonem, e o resultado disso será o preço do alimento sendo majorado e aumentar o desemprego no campo. Por isso, a Comissão de Agricultura, atendendo aí um apelo de diversas federações, sindicatos e entidades representativas do setor produtivo e da agricultura familiar, fez um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal que interceda mantendo a legislação do Código Ambiental Brasileiro. Porque é uma luta já árdua para adotarmos o nosso país de uma lei ambiental que pudesse vir a ser aplicada na prática, sem uma lei de fachada que não acaba não sendo usada. A lei ambiental brasileira está sendo aplicada na prática, aqui em Santa Catarina e também em outros estados brasileiros. E não excluísse milhares de agricultores, notadamente os agricultores das pequenas áreas, e ao mesmo tempo que garantisse a proteção do meio ambiente. A agricultura quer proteger o meio ambiente. O mais interessado em manter a floresta, em manter os cursos de água, são os agricultores, porque eles dependem daquela água para sua plantação, dependem do lençol freático para poder ter o cultivo das suas áreas. E por isso essa lei que garanta a proteção ambiental
ela foi exitosa. Nós temos aí a Lei 12.561, de 2012, mais conhecida, repito, como Código Florestal Brasileiro. Então, na essência, nós estamos solicitando a manutenção do texto original, principalmente dos artigos 61A, 61B, da Lei do Código Ambiental Brasileiro, que já define aí as áreas consolidadas estabelecidas em 22 de julho de 2008. Aquilo que estava consolidado, que já estava sendo usado, ficou resolvido. A nova lei agora quer mexer com tudo isso. E nós vamos criar uma lei tão rigorosa que ela vai acabar não sendo cumprida e vai acabar, às vezes, provocando com que agricultores ou até pequenos empresários acabam sendo processados, trabalhando à revelia da lei e não cumprindo a legislação. Então, é totalmente incoerente isso. Por isso, a Comissão de Agricultura fez um apelo para que o STF não delibere desse assunto. Se tiver que mudar, que seja mudado num debate pelo Congresso Nacional, assim como foi estabelecido a Lei do Código Ambiental Brasileiro, que todos nós nos orgulhamos, catarinenses que somos, porque foi aqui que nasceu essa legislação moderna e que permite a proteção ambiental, caminhe também ao lado do setor produtivo. Então, a Comissão de Agricultura faz esse apelo aos senhores. Quero agradecer aqui, em nome de todos os deputados membros da comissão, o apoio dado no plenário para que o STF respeite o Código Ambiental Brasileiro, proteja os agricultores e crie uma legislação também que nós possamos proteger o nosso meio ambiente. Quero aqui agradecer e rogar aqui, fazer um apelo para que seja mantido a lei aprovada e que não seja mudado agora, no meio do caminho, a regra do jogo, prejudicando muitos agricultores familiares de Santa Catarina. Era isso, deputado Mauro, muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma fala relacionado ao que o deputado Bruno Souza falou com relação ao que está acontecendo aqui em Florianópolis, sobre o ataque que estão fazendo às nossas crianças. Deputado Bruno, isso aí foi o que queriam fazer no Brasil inteiro, quando o Ministério da Educação, no então governo do Partido dos Trabalhadores, tentou fazer lá em Brasília, para valer para todos os estados e todos os municípios, e por uma reação da bancada evangélica, não permitiu que fosse feito. Aí, sorrateiramente e criminosamente, o Ministério da Educação repassou este plano que foi rejeitado, deputado Sargento Lima, lá em Brasília. Eles passaram como uma minuta para os municípios e estados. Quando chegou aqui, eu tive a honra de ser o relator do novo plano estadual de educação, e junto ao deputado Ismael, que estava aqui na época, o deputado Parisotto, que estava aqui na época, nós fomos conversar com o então governador Raimundo Colombo e colocar a nossa posição que nós não aceitaríamos qualquer tipo de incidência neste tema no plano estadual de educação. E conseguimos retirar. Mas alguns municípios, inclusive Florianópolis, São José, entre outros, do Brasil, dos mais de 5.500 municípios do Brasil, não tiveram o cuidado de tomar isso não como uma formalização do Ministério da Educação, mas como se fosse uma minuta, e eles introduziram todas essas questões ali, Vossa Excelência trouxe, banheiro unissex, a questão da biblioteca, todas essas questões, eles veio nessa minuta e os vereadores não tomaram cuidado e aprovaram o que veio do MEC, porque, na verdade,
o que o Ministério da Educação dizia era que era a proposta que tinha sido estudado e, portanto, enfiaram. Só que essa proposta não foi aprovada. Mas, e daí eu coloco a culpa nos então vereadores das cidades que votaram sem ler, sem se preocupar. O deputado Jair Mioto falou um pouco aqui, exatamente daquilo que eu sempre defendo. Eu acho que a opção sexual de uma pessoa, ela tem que ser respeitada. Perfeito, tem que ser respeitada. Agora, o que eu não consigo aceitar, e a minha bronca é exatamente isso que Vossa Excelência e o deputado Sargento Lima colocaram aqui, é querer incluir na formação da criança esse tema. E daí deixa eu voltar aqui um pouquinho sobre de onde surgiu a ideologia de gênero. Existia um médico que se chamava John Money, e na década de 60, este médico, ele criou esta ideologia dizendo que a criança não nascia nem homem nem mulher, é que ela ia ser descoberta ou decidir o que seria aos 14 anos de idade. Um dia um casal do Canadá, ao assistir esse médico chamado John Money, numa entrevista, viu a solução dos seus problemas. E qual era o problema deste casal canadense? Eles tiveram 2 meninos gêmeos. E na operação da fimose, na época, que era feita com choque elétrico, a fimose, cauterizavam, né, com choque elétrico, um menino foi sucesso a cirurgia de fimose. No irmãozinho dele, aos 6 meses, quando foram fazer, houve uma forte descarga elétrica e torrou o pintinho do menino. O menino foi mutilado, o seu pênis foi mutilado. E o que aconteceu é que este casal tinha isso como um grande problema. Ao assistir John Money numa entrevista na televisão, os pais disseram, tá aí, foram uma consulta com ele. E o John Money disse, não se preocupe, trate o que tem pintinho de menino e o que foi mutilado de menina. Vista como menina, troque o nome dela, faça brincar com isso. E os pais começaram a fazer isso. E por tempo faziam uma consulta de acompanhamento e trocaram o nome do menino por um nome feminino, e daí apresentavam à sociedade que tinha um casal de gêmeos. E o competidor da academia em que John Money estava tentando fazer com que a sua teoria fosse aceita e aprovada, o seu competidor, que dizia que não tinha como fazer esse tipo de ideologia de gênero, um dia foi procurado pela família, logo depois que o menino que virou menina tentou o suicídio. E eles foram a um psicólogo, e esse psicólogo indicou este outro, e ele disse, fizeram tudo errado, forçaram uma criança a ser algo que não era. E quando foram verificar, tinha no histórico daquela menina que era menino, que no banheiro da escola tinha reclamação que ela fazia questão de ir no banheiro, de gostar das meninas. E aquele menino que virou menina porque teve o órgão amputado e que por conta de John Money queria colocar a ideologia de gênero, tinha reclamações dela de lesbianismo. Por quê? Porque ela não era uma menina, ela era um menino.
A criação desde os 6 meses foi para que ela fosse uma menina, para forçar a ideologia de gênero. Para resumir a história, esse rapaz, depois, aos 19 anos, voltou a ser menino. O outro acadêmico fez um estudo para comprovar que John Money estava errado em sua ideologia de gênero, que dizia que as crianças não nascem nem homem nem menina, nem homem nem mulher, podem escolher aos 12 anos serem o que queiram ser. Para resumir a história, o pai dos gêmeos foi encontrado morto, enforcado no paiol da casa. A mãe morreu de suicídio com uma overdose de medicamentos. O irmão morreu também de suicídio. E o rapaz, depois de virar de novo menino, vendeu sua história a uma revista americana, ganhou muito dinheiro, casou, teve filhos, e o final dele foi com um tiro na cabeça na garagem da sua casa. Quem vem para mim querer induzir e dizer que ideologia de gênero não é mal, é mal. Se alguém duvida isso que eu relatei de forma resumida, vai no Google e verifica a história de John Money, o tal do criador da ideologia de gênero, que vem querer imputar aos pais a ordem que querem colocar na criação. Eu sou defensor que gênero, ou essa questão de ideologia e religião, a escola não pode interferir. Isso é decisão dos pais. Isso é decisão dos pais. E nós não podemos abrir mão disso. Quem será o vereador de Florianópolis que vai levantar essa bandeira e acabar com essa aberração contra as nossas crianças? Obrigado, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, primeiramente, deputado Bruno Souza. Nós temos aqui nos últimos meses nos deparado com discussões importantes, com votações importantes, mas eu vou dizer para o senhor que faz muito tempo que eu não sinto tanto prazer em estar aqui dentro desse parlamento. Em alguns meses aqui, algo que foi dito aqui dentro me causou tanta alegria de estar deputado aqui dentro. Às vezes nós nos deparamos com situações estranhas e brincadeiras estranhas, né? Por exemplo, tem a história da vaca em cima de um poste. Eu tive muita raiva da vaca estar em cima do poste, né? Muitas vezes na minha vida. E esse tipo de discussão sobre esse assunto me criou uma raiva maior ainda de quem colocou a vaca lá em cima. Então, quando a gente vê um gestor público, um administrador público, um prefeito, um governador fazendo esse tipo de coisa, né? Um secretário, enfim, sendo pago com recursos que são oriundos do sacrifício do cidadão, que hoje em dia ganhar dinheiro está sendo praticamente um sacrifício. Você tem que passar por uma floresta com lobos, buracos, penhascos, e para chegar no final do mês você conseguir subsidiar a sua existência, que hoje está se resumindo a isso, que a gente sabe que 50% daquilo que é arrecadado advém de pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. É sofrido isso. Aí eu fico pensando, quem que será o endemoniado que votou nesse cara? O lance assim, a raiva não é tanto da vaca que está no poste, é quem colocou ela lá. E esse sentimento de raiva, ele é criado constantemente por esse tipo de pessoas irresponsáveis. Ele cria um abismo entre o afrodescendente e o branco, ele cria um abismo entre o patrão e o empregado, ele cria um abismo entre tudo aquilo que ele enxerga. Ele divide a sociedade em grupos e se sente prazeroso em fazer isso. Mas o que me deixa realmente mais chateado ainda, aborrecido, é que tem gente que quer justificar isso como liberdade.
E ele esquece que esse mesmo tipo de proposta, feita uma secretaria de ensino, né, que faz a programação de um ano inteiro para uma criança, é o mesmo tipo de pessoas que falam para você fechar o seu comércio. Fecha o seu comércio. Não vai funcionar. Fecha a sua empresa. Fica em casa. Coloque uma mordaça na sua boca como se você fosse um cachorro que nem vê o seu lábio mexer, eu quero mais. Agora você não vai mais andar de ônibus. Agora você... Essa influência, igual eu falo, quem não consegue ver o demônio nisso aí, é porque realmente perdeu a sensibilidade. Dizem que você vai... Pelo amor de Deus, dias atrás ali falei aqui na tribuna, nossas mães, nossas vovós, proibidas de entrar num comércio. Uma pessoa que pagou imposto a vida inteira, está lá saudável, impossível. Agora você se sente inseguro. E isso não cria só um distanciamento, isso cria situações de violência também, porque até a paciência tem limite. Nós já vimos várias vezes na história da humanidade que pessoas se rebelaram ao sistema. Começam lá já desarmando o pessoal. Não é isso, não? Vê o pessoal ali desarmamentista, já te desarma. Primeiro eu te desarmo e depois eu molesto o seu filho num banheiro para poder garantir a minha segurança. Mais uma vez eu já disse, repito as palavras do nosso presidente, político que se preocupa com o voto é um canalha como outro qualquer. Conversamos esses dias, inclusive foi até do nosso próprio grupo aqui mesmo, aqui, que a gente vê essa lua que a gente forma aqui atrás, aqui, que a gente está assumindo um compromisso de não mais tampar o sol com a peneira e não mais fazer aquela prática hedionda do politicamente correto. Sei que vão me chamar de violento, mais uma vez. Também já fui chamado de ciclista, bicicletista, machista, sexista. Enfim, agora vai ser mais uma. Isso aí conduz para a violência, porque eu digo o seguinte, com a mais pura verdade. Eu tenho uma netinha, eu tenho um netinho, eu tenho a minha esposa em casa, tenho a minha enteada, tenho o meu filho. E se algum barbado entrar dentro do banheiro e ficar balançando o saco perto da cabeça deles lá dentro, eu vou entrar porta dentro e vou destruir o sujeito na pancada. Aceito que me chamem de violento, quanto quiserem. Né? Eu aceito. Se você, tem gente que gosta disso aí e aceita, aceite também a minha crítica de chamá-lo de frouxo. Porque o mundo chegou onde chegou, porque nós estamos cada vez cedendo mais, cedendo, e você vai cedendo. Como eu disse, tranquilamente, entra o banheiro adentro e destrua o cara na pancada. Ah, porque eu sou muito bom de soco? Não, vai ter que me matar. Só isso. É assim que as coisas terminam, e terminam de uma forma muito feia. Deus me livre se eu chegar num lugar e uma mulher falar assim, tem um homem lá dentro do banheiro. Não vai ser fácil matar, porque quando a gente utiliza dos meios que tem, né? E eu uso eles. Enfim, faz muito tempo, deputado Bruno, que eu tenho vontade de estar aqui, sentado aqui nessa cadeira, aqui, escutar algo como o senhor falou. Como eu disse, começa te desarmando, te cerceando. Daqui a pouco você faz uma postagem diferente na sua rede social, você é mal interpretado. Aliás, as pessoas interpretam, mas publicam aquilo que acham melhor para si mesmas. Né? É como a história do sujeito que confunde lobby com tráfico de influência. Tem duas coisas muito diferentes nisso aí. Né? Eles, conforme ele lhe ajuda. Deputado, mas, enfim, eu vi uma frase... Kennedy. Dentro disso que o Vossa Excelência está falando, eu vi uma frase extraordinária. Eu me responsabilizo pelo que eu falo e não pelo que você entende. Entende. Justamente isso. Então, como eu disse, o deputado Lima, mais uma vez, violento. Esses dias fizeram a manifestação lá, como é que é? Carta de repúdio, né, para mim. Tá beleza, né? Eu posso ser chamado de violento e eu também me dou o direito de chamar de frouxo. Pronto. Não é verdade? Parabéns por abordar esse assunto. Vamos conversar mais sobre isso aqui dentro do parlamento, trazer essas matérias aqui para dentro aqui, né? Isso é que importa para a gente.
fazer valer cada minuto aqui dentro. Afinal de contas, assim como quem teve essa ideia de Jerico, né, que a gente sabe que ela vem de uma escala, foi reprovada lá em Brasília, aí eles tentaram, por outro modo, mandar ali como fosse uma espécie de uma proposta, né, para a educação nos outros estados, né? Assim como a gente é obrigado a tolerar esse tipo de gente ali, e elas estão sendo pagas, né, também, né? As pessoas também são obrigadas a nos tolerar aqui, mostrando o nosso posicionamento contrário. Parabéns, deputado Bruno Souza. Pela ordem, deputado Gessé Lopes. Eu geralmente, isso me comove muito, esse tipo de tema, porque eu trato isso como prioridade, principalmente na questão moral, porque isso é uma afronta contra a família. Isso causa diversos problemas entre a família, causa divergência na família. Então, tu destrói a família, tu destrói os valores. Está lá o pai que manda genuinamente o filho para a escola para aprender, e o cara volta, e o filho volta com a mente toda subvertida da realidade. E começa a ser contra os pais, começa a afrontar dentro da sua própria casa ideias que os pais construíram ao longo de uma vida de trabalho, de conhecimento, para vir um professor desgraçado e colocar na cabeça de uma criança de 7, 8, 10 anos que pensa que sabe mais que os próprios pais. E por muitos anos foi instituído a política de que política não se discute. Enquanto nós não discutíamos políticas, esses canalhas aqui estavam discutindo e nos colocando goela abaixo. E se nós falássemos alguma coisa, aí a gente era homofóbico. Né? Por anos foi assim. E agora nós estamos pagando o preço por ter ficado anos sem discutir política. E é lógico que são covardes, são canalhas. Por quê? A criança ela é vulnerável. A criança vai para a escola para aprender. Aí chega lá aquele professor maconheiro, militante, desgraçado, diz para ele que dar é legal, ele vai achar que dar é legal, porque ele foi para a escola para aprender. E se o professor fala para ele que aquilo ali é legal, ele vai achar que aquilo ali é legal. E vai achar que o professor sabe mais que o pai dele. Essa relativização, às vezes eu me pergunto, a quem interessa esse relativismo? A quem interessa esse relativismo? Para que perder a referência do que é certo, do que é errado, em detrimento das pessoas que não conseguem fazer o certo? Então, o pai, por exemplo, o pai é o cara que casou virgem, o pai mais correto que tem. O pai Carroso casou virgem, teve um filho planejado, que honra seu filho, sua esposa, sua família, e vai assim até o final da vida. Mas nem todos conseguem fazer isso. Nem todos conseguem. Ok, Jesus Cristo ele veio para ensinar a gente como ter uma vida sem pecados, mas ninguém consegue seguir. Só por isso nós vamos perder a referência de quem foi Jesus Cristo, só porque nós não conseguimos seguir à risca o que é o mais correto. Só porque o pai se separou, porque o pai virou viado, porque o pai é trans, porque tu não consegue seguir, por algum motivo, tu não consegue seguir o correto, tu vai relativizar. Mais um minuto, deputado. Tu vai relativizar o que é o certo, em detrimento do teu erro, de tu não conseguir carregar a tua cruz. Isso é uma covardia, isso aqui é um lixo. E parabéns, Bruno, por trazer isso aqui para cá, porque isso aqui é um lixo, e nós estamos em eleições, né? Está lá o prefeito com essa merda aqui. Não votem, família de Florianópolis, não votem quem não se comprometer em tirar isso aqui, do currículo escolar. Quem não se comprometer em tirar isso aqui de qualquer política pública aqui do município de Florianópolis. Obrigado, presidente. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.